Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores personagens das Escrituras e que no Antigo Testamento tem apenas 4 versículos falando sobre ele, mais 2 em Hebreus 11, 5 e 6, e mais 2 em Judas, capítulo único, lá pelo versículo 14 e 15. A gente vai falar sobre Noé. Mas para isso eu gostaria de ler apenas o versículo 24, Natan. Enoque. Aliás, Noé é o único, junto com Enoque, de quem as Escrituras dizem que andou com Deus. Nesses termos, literalmente falando. Depois a gente vai dar um pulinho lá em Gênesis 6, 9. Mas Gênesis 6, 24, diz assim a palavra do Senhor: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Senhor, continue falando entre nós, Senhor. E desta feita, uma vez mais, através da pregação da Tua palavra, através da explanação da palavra do Senhor. A Tua palavra nos pegue, a Tua palavra nos acerte, a Tua palavra nos ensine, Pai, como andar com o Senhor até o arrebatamento da igreja. Em nome de Jesus, que a Tua palavra vá e faça o que lhe apraz e prospere-a para tudo aquilo pela qual o Senhor a designou. Repreenda todo obstáculo contra a Tua palavra, que ela tenha vez e voz entre nós, e que Teu Espírito nos unja, nos inspire a ministrar a Tua palavra, somente a Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar-se, amados, por gentileza, em nome de Jesus. Bom, somente esses versículos, os 24, os anteriores, 23, 22, 21, no Antigo Testamento fala sobre Enoque. E termina com esse, verso 24, dizendo que Enoque andou com Deus, e já não era, porque o Senhor o tomou para si. Dentre as muitas lendas judaicas, fábulas e teólogos, aliás, hoje é o dia do teólogo, recebi agora há pouco os parabéns pelo dia do nosso pastor, presidente da SEMAD, diretamente do meu PV, quem eu louvo a Deus pela vida, o nosso pastor Celso Brasil. E alguns teólogos querem dizer que o tomou para si significa que ele morreu, que ele passou pelo final da vida que todos os homens passam. Mas é interessante que o livro de Hebreus, no capítulo de número 11, versículo 6, se me vai a memória, 5 e 6, diz que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Acabou, encerrou o assunto. Fábulas judaicas e teólogos de mentirinhas. Enoque realmente foi um dos 2 homens das Escrituras, em toda a história, em toda a vida, que não passaram pela morte. O outro foi Elias. Segundo de Reis, capítulo de número 1, diz que Elias, ele foi também trasladado, ele foi também arrebatado. Aliás, as palavras do hebraico são parecidas com as palavras do grego para arrebatamento, parousia, o rapto da igreja, o arrebatamento dos santos. Está registrado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18, mais especificamente 14 a 17. Bom, eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite, primeiro, sobre o que significa andar com Deus. Segundo, sobre como nós andamos com Deus. E terceiro, eu estaria terminando falando por que andar com Deus. Bom, eu disse que Enoque, do Antigo Testamento, aliás, de toda a Escritura, é um dos 2 homens, ele é o primeiro que se diz que
Enoque andou com Deus. O outro, Natan, é Noé. Gênesis 6:9 diz que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Mas é interessante que Gênesis 17, verso 1, eu amo esse texto. Esse capítulo 17 eu tenho ele quase todo sublinhado há 40 anos atrás. Quando eu li a história de Abraão, diz que quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor, ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Mas também na Deuteronômio, se não me falha a memória, se eu ver se eu registrei aqui, capítulo 13, versículo 4, acho que é isso, e depois a gente vai pular para Colossenses capítulo 2, versículo 5 e 6, diz assim, Deuteronômio 13, 4, andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. Eita! Vê se eu acertei a minha memória, graças a Deus, para a palavra de Deus ainda estar boa. Colossenses 2, 5 e 6, bota... pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando-me na vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Seja, meu filhote. Ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Se não me falha a memória também, 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz que nós devemos andar, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Então, em primeiro lugar, o que significa andar com Deus, como os grandes homens de Deus andaram? E o texto também aqui, a palavra no original hebraico, indica não apenas que Enoque andava com Deus, mas que também Deus andava com Enoque, em assiduidade, pontualidade e companheirismo, relacionamento e intimidade. É isso. O texto indica que Enoque andava com Deus, e quando andamos com Deus, Deus era conosco. A recíproca é verdadeira. Então, o que significa andar com Deus? Andar com Deus significa ser consagrado a Deus. Andar com Deus significa ser separado para o uso exclusivo de Deus. E o mundo, na época de Enoque, em que o mundo já estava corrompido em seus pecados e delitos, em suas imoralidades e pecaminosidade e promiscuidade, Enoque é dito como aquele que andava com Deus. O capítulo 5 de Gênesis fala sobre genealogia, e olha que coisa interessante, eu tenho isso aqui também há muitos anos. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, resumir, não vou ler todo o capítulo, porque começa, esse é o livro, a partir do versículo 1, né? Esse é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que lhe foram criados. Aí diz, viveu Adão, a palavra Adão quer dizer homem. Aí no 5, no 6 diz que Sete viveu 105 anos. Bom, a palavra Sete quer dizer apontar. No 9 diz que Enos viveu 90 anos, e a palavra Enos quer dizer fraco. No versículo 12 diz que Cainã viveu 70 anos, aí gerou tal. A palavra Cainã quer dizer aflição.
No 15, Natan, diz que Maalael viveu 65 anos e gerou tal. E a palavra Maalaleel significa Santo Deus. El é sempre Deus. No 18, diz que Jered viveu 160 anos. A palavra Jered quer dizer descerá. Eita! Aí no 21, diz que Enoque gerou ou viveu 65 anos. A palavra Enoque quer dizer ensino. Meu Deus! No 25 diz que Metusalém viveu 180 aí gerou filhos. A palavra Metusalém quer dizer ele virá. No versículo 28 diz que Lameque viveu 182 anos. E a palavra Lameque quer dizer desesperança. No 29, um verso depois, no versículo 30 diz que depois que gerou Noé, e a palavra Noé quer dizer alívio e conforto. E juntando todos esses nomes da genealogia de Adão, já no 5º capítulo da Escritura, forma a seguinte frase: ao homem está apontado uma mortal aflição, mas o Santo Deus descerá ensinando que a sua morte trará ao desesperado alívio e conforto. Meu Deus, como é bom aprendermos também o hebraico, a língua original do Antigo Testamento, que é 2/3 das Escrituras. Eu vou repetir o que quer dizer todos esses nomes da genealogia de Adão no capítulo 5 de Gênesis. Ao homem está apontado uma mortal aflição, mas o Santo Deus descerá ensinando que a sua morte trará ao desesperado alívio e conforto. Já no começo, depois do capítulo 3 de Gênesis, que é a queda do homem, do primeiro casal, e com ela a queda da humanidade, Deus traz uma mensagem na genealogia, viu, irmão? Por isso que eu sempre digo, não pule o livro de Crônicas, não pule capítulos de genealogia, porque, segundo de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém? Portanto, em primeiro lugar, o que significa andar com Deus? Significa estar com o Senhor, estar junto dele. Significa separar-se para o seu uso exclusivo. Significa se santificar. Sim, dedicar-se ao Senhor. Andar com Deus significa ter comunhão restrita com Ele. Estar com Ele todo o tempo todo, não importa o que estejamos fazendo paralelamente, mas o principal é que estamos com Deus, andando com Deus. Andar com Deus significa andar em contramão ou de contramão com o mundo. Andar com Deus significa dar as costas para o diabo. Sim, andar com Deus significa fazer o contrário do que o mundanismo ou o sistema mundial maligno faz. Andar com Deus é andar na contramão da sociedade aberta, de um amor livre, de paixões avassaladoras. Andar com Deus é não ser hedonista, ou o que é hedonismo, aprendemos hoje no EBD, é a busca do prazer pelo próprio prazer. O que importa é o que me dê prazer, independente de ser certo ou não, de ter razão ou não. Andar com Deus, irmãos, é isso. Hoje, não apenas como no mundo de Enoque, mas no mundo de hoje, que quem sabe ou quiçá esteja pior ainda, não apenas de quantidade de pessoas, mas de pecado ou pecaminosidade, é fazer o que o mundo não faz, é ser diferente, para alguns retrógrado,
para alguns antiquado, para alguns, ou para a maioria, careta, mas isso significa andar com Deus. Andar com Deus significa isso. Mas segundo lugar, pastor, se andar com Deus é se consagrar a Ele, ter comunhão com Ele, coinonia. Se andar com Deus é estar na sua presença, buscar a sua face mais do que a sua mão. Se andar com Deus é se consagrar a Ele, separar-se, ser puro e santo, separar o santo do profano. Tudo isso significa andar com Deus. Como que eu ando com Deus? Como que eu ando com Deus? Porque, queridos, tem pessoas, grave isso aqui, tem pessoas que foram discípulos de Jesus, dos 70. Aliás, tem quem foi dos apóstolos dele, dos 12, e parece-me que não andava com ele, que não andava com Deus, que não tinha intimidade com Ele, que não o reconheceram. Até livro de Lucas, eu vou procurar aqui capítulo 24, eu queria procurar os versículos. Livro de Lucas, capítulo 24, diz de 2 dos discípulos de Jesus, que após a sua ressurreição, acho que ainda no domingo da ressurreição, deixa eu ver se eu acho aqui, Lucas 24, a partir do 13, Natan. Vamos ler até o 30. Vamos ler sim, em nome de Jesus. Do 13 até o 30 diz assim: naquele mesmo dia, então foi no domingo da ressurreição, 2 deles, dos discípulos de Jesus, estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas aquelas coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus ia com eles. Olha só, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhe perguntou Jesus: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos, ou dos apóstolos, foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: honécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés,
discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Quando aproximaram-se da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco. Daí surgiu aquele corinho, né? Fica, Jesus, mais um pouquinho, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhe deu. 2 dos discípulos não reconheceram Jesus. Parece que mesmo depois de cerca de 3 anos e meio de ministério de tempo integral, alguns não andavam com ele. Aliás, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, o traiu, o vendeu. Eu sei que andar com Deus é viver no primeiro amor, é não abandonar nunca o primeiro amor, nem a prática das primeiras obras. Eu sei que andar com Deus é ler a sua palavra, é dedicar tempo às Escrituras. Então eu já estou respondendo o segundo tópico, o segundo ponto: como eu posso andar com Deus? Como eu ando com Deus? Eu ando com Deus quando de fato, de verdade, eu o adoro, não somente na sua casa, mas também na minha casa. Não somente na sua casa ou na minha casa, mas também no meu trabalho, na minha escola, na minha rua e em todo lugar. A mulher samaritana perguntou: os judeus dizem que é em Jerusalém, nós os samaritanos dizemos que é aqui neste monte. Onde é o lugar que se deve adorar a Deus? Andar com Deus é adorar o Senhor em todo lugar. Nos lugares talvez os mais aparentemente difíceis de adorá-lo, mas é lá também que o adoramos. Quem sabe no seu trabalho, quem sabe na condução. Adorar a Deus é como o salmista disse: bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Como no cântico de Maria, o Magnífica, ela diz: meu espírito engrandece ao Senhor. E ela com os lábios canta a Deus, seu Salvador. Andar com Deus é jejuar a Deus, para a glória de Deus. Andar com Deus, amados, é separar todo dia um tempo, uma hora, um momento para a sua palavra, para ler a sua palavra, para meditar na sua palavra, para ouvir a sua palavra. Como andar com Deus, pastor Eduardo? Como andar com Deus? Orando a Deus, orando ao Senhor. Não que estávamos fora da sua presença, mas é entrar na tua presença, na sua presença em oração, sem pressa de sair ou de terminar. Portanto, andar com Deus, como andar com Deus, orando a Ele o tempo todo. Não apenas Lucas 18:1, Natan, que diz: Jesus contou uma parábola
sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer. Não somente em 1 Tessalonicenses 5,17, que Paulo diz, orai sem cessar, mas Paulo também já tinha dito em Efésios 6,18, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando. Como andar com Deus? Orando em todo o tempo, estando em espírito de oração, estando em constante oração, como diz o hino da harpa cristã, em constante oração. Andar com Deus, sem sair da presença de Deus, sem largar a mão de Deus, sem deixar de ladear a Deus. Também, além de tudo isso e muito mais, é estar na tua casa, é buscar os seus atos. Irmãos, todos que estão na igreja andam com Deus? Não, mas todos que andam com Deus buscam a sua casa. Aliás, Salmo 27, versículo 4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu santo templo. Como que eu posso andar com Deus? Estando na sua casa com assiduidade e com pontualidade, com respeito à sua obra, com reverência a seus atos, ao seu santo templo. Como andar com Deus, Pastor Eduardo? Como andar com Deus? Amando o seu irmão, como o pastor Marinho aqui disse, perdoando os que lhe ofendem, abençoando os que te amaldiçoam, ajudando os que nunca te ajudaram e quem sabe nunca vão fazê-lo. Mas isso é andar com Deus. Andar com Deus é levar a sério o Senhor, o nosso cristianismo, a nossa espiritualidade. Como andar com Deus? Conforme diz no livro de Mateus, capítulo 24, meu Deus, do 1 ao 13 é as 10 virgens, do 14 em diante é a parábola dos talentos. Então vamos lá para o 30, Natan, se não me falha a memória, ou 32 adiante. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos... eu falei 24, Natan, não é 25. Eu acho que eu falei Mateus 25. Então bota no 32, se não me falha a memória. E todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos das ovelhas. Pode continuar, meu filho, a gente vai lendo. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai. Olha, os que andaram com Deus, entrai na posse do reino que vos será preparado desde a fundação do mundo. Porque quando andamos com Deus, vamos andando com Ele até sermos transladados, vamos andando com Ele até sermos arrebatados, vamos andando com Ele em direção a Ele, em direção ao céu, em direção ao reino de Deus, em direção ao reino dos céus. E Jesus disse: porque eu tive fome, me deste de beber, porque eu tive sede, me deste de beber.
Aliás, porque eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, e era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, estava enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntará um justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te visitamos? Ou quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? E ele responderá e lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um desses pequeninos, a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. A mim me fizeste. Então, como andar com Deus? Como andar com Deus desta forma? Fazendo bem, Gálatas 6:10, o pastor Marinho também falou sobre esse texto. Ajudai a todos, mas principalmente aos da família da fé. Sim, ajudai a todos. Nós estamos com algumas crianças vindo da escolinha dominical, e eu desde já eu queria passar para a igreja o desejo de prepararmos para o culto de Natal, para o culto natalino, algumas lembranças, alguns presentes para darmos para essas meninas, para essas crianças da nossa igreja. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. 1 de Pedro 4:10, Natan. Eu também amo esse texto, que diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como que eu posso andar com Deus servindo aos outros? Sendo servo do meu irmão, da minha irmã. Porque eu só sirvo a Deus servindo os outros. João diz: como pode tu dizer que ama a Deus a quem não vê, e não amar o seu irmão a quem tu vê? És mentiroso. Como eu posso andar com Deus entregando o troco que me veio a mais daquele caixa, daquela caixa, trabalhadora? Como eu posso andar com Deus sendo justo e verdadeiro, não usando de suborno, nem de balança enganosa, sabendo e fazendo o que é certo é certo, e o que é errado é errado? Como eu posso andar com Deus? Como eu posso andar com Ele? Vocês podem, se quiser, me ajudar a pregar, porque nós bem sabemos como é andar com Deus e como é não andar com Ele. Quando é que saímos do caminho, da linha, da trilha, ou do trilho como um trem? Quando o trem sai do trilho, geralmente dá ruim. E quando saímos do lado de Deus, de não andarmos mais com Ele por momentos que queiram, não pode dar bom. Portanto, nunca deixe como Enoque, que andou com Deus e depois de 365 anos andou com Deus e já não era, porque Deus o tomara para si. Há muitas pessoas que estão dentro das igrejas, há muitas pessoas que até dão dízimo, ofertas, mas que não têm andado com Deus. Há muitas pessoas que têm nome de crente e tem até uma igreja para chamar de sua, mas que verdadeiramente não têm andado com Deus, porque não tem intimidade com Deus,
porque não tem experiências com Deus, porque não tem experiências com o Senhor. Pastor, depois do Senhor falar o que significa andar com Deus, depois do Senhor falar como andar com Deus, eu gostaria de agora terminar falando por que andar com Deus. Tem um ditado que diz: me diga com quem tu andas, e eu te direi quem és. Já foi dito aqui, eu acho que semana passada repetimos, se não me falha a memória, ou a semana retrasada, que se uma mulher anda com 4 prostitutas, ela vai ser o quê? A quinta. Se um homem anda com 5 alcoólatras, ele vai ser o 6º. Me diga com quem andas, no sentido, irmão, de que andas, no sentido de que vive, de que convive, de que está. É isso. Isso também significa andar com Deus, viver com Deus, estar com Ele constantemente, em vivência e convivência. Então, por que andar com Deus? Se tem uma pessoa maior e melhor do que todas as outras que podem vir depois, que você deve andar, é com Deus. É com Deus. É com Deus. Andar com Deus porque Ele é bom. Eu vejo algo aqui no meu ministério e gostaria de compartilhar com os amados irmãos. Andar com Deus porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Andar com Deus porque com Deus nós temos direção. Andar com Deus porque andando com Ele nós estamos protegidos. Eita! Andar com Deus porque andando com Deus nós temos livramentos. Andar com Deus porque andando com Deus nós temos paz. Andar com Deus porque andando com Deus nós temos alegria. Ó, para os saduceus, que era uma linha de religiosos lá dentro, os judeus, que acreditavam não haver ressurreição, e eles acreditavam somente no Pentateuco, ou nos 5 livros de Moisés, ou na Torá. Eles que liam e decoravam a Torá, o Pentateuco, 5 livros de Moisés, os 5 primeiros livros das Escrituras, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles disseram que nunca houve uma ressurreição, mas eu acho que os saduceus pularam Gênesis 5:24, que diz que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Isso fala de imortalidade. Isto fala já no 5º capítulo da Escritura de uma vida após esta vida, de uma outra vida além dessa vida na terra. Porque se Deus o tomou para si, Enoque já não vive mais aqui, mas a partir daí com Deus ali. Amém? Enoque, como Elias, deixa eu dizer que não tem nada a ver com as 2 testemunhas de Apocalipse 11, perdoe. Mas eles
representam, ou poderíamos dizer, que simbolizam os cristãos que andam com Deus e que não passarão pela morte. Pastor Marinho. E como nós cremos sermos a igreja do arrebatamento, todos aqueles que andam com Deus, que estão andando com o Senhor em santidade, pureza e em integridade e limpeza de coração, seremos por Ele tomados, raptados, é isso mesmo, parousia, arrebatados, transladados a encontrar com o Senhor nos ares. Portanto, por que andar com Deus? Andar com Deus, porque a qualquer momento Ele pode te tomar. Ainda que seja, eu quero crer que não, pela morte de uns e de outros, eu quero crer que somos a igreja do arrebatamento. Aliás, Paulo já cria no seu tempo, porque eu não posso crer agora, 2000 anos depois, em que todos os sinais da volta do Senhor se cumprem, estão cumpridos. Amém? Pastor, mas e a evangelização mundial? O mundo todo ainda não ouviu falar de Jesus. E Mateus, no capítulo 24, versículo 14, que diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Ué, ali está escrito que então virá o fim. Não diz que virá o Filho do Homem. Não diz que Jesus virá. Ele não está dizendo. Ele não disse: será pregado esse evangelho a toda criatura, e então eu virei, e então eu voltarei. Não, e ele disse: e então virá o fim. A volta de Jesus não é o fim, na verdade é o princípio do fim. Pastor, o que é o fim então? Escatologicamente falando, 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: e então virá o fim, quando Jesus entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, e bem como toda a potestade e o poder. O fim será esse, quando do juízo final, após o arrebatamento da igreja, após o tribunal do Cristo no céu, enquanto na terra a grande tribulação, depois do tribunal de Cristo as bodas do Cordeiro, na terra a grande tribulação, após a batalha do Armagedon, após o milênio, o reino milenial de Cristo, 1000 anos reinando sobre a terra, após o juízo final, como o nome já diz, virá o fim, quando ele lançar. Pode colocar, então, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, diz assim: vi um grande trono e aquele que se assenta nele, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Derrubaram seus mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que havia ali, que havia neles, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, onde está o diabo, o anticristo, o falso profeta e todos os seus, e todos os 1/3 de anjos caídos, demônios
que seguiram ao diabo. Esse é o fim. Então, quando será pregado o Evangelho a toda criatura durante o milênio, assim como as águas cobrem o mar, a palavra do Senhor cobrirá toda a terra. Então, quando os pregadores dizem Jesus pode vir agora, é uma verdade absoluta. Ele pode vir a qualquer momento para arrebatar a sua igreja, mas só subirão, só serão transladados, só serão arrebatados aqueles que como Enoque andam com Deus. Andam com Deus. Aleluia. Não com o diabo. Andam com Deus. Não com os demônios. Andam com Deus. Não com os viciados. Andam com Deus. Não com os alcoólatras. Andam com Deus. Não com as prostitutas. Andam com Deus, não com os ateus. Andam com Deus, não com os ímpios que cometem impiedades, mas andam com Deus em pureza e santidade. Andam com Deus. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Perdão, que a palavra do Senhor possa te impactar, e que você possa se autoanalisar, e que você possa se auto-perguntar: eu tenho andado com Deus? Como tem sido minha caminhada cristã? Como tem sido a minha vida? De fato eu tenho andado com Deus em intimidade com Ele, em a proximidade dEle, em economia, em comunhão com Ele? Eu tenho andado com Deus? Eu gostaria que você pudesse se perguntar, gostaria que você pudesse fazer uma autoanálise, uma introspectiva. Eu gostaria que você pudesse fazer um balanço da sua vida, da sua carreira cristã, que você pudesse rever os seus conceitos e responder a você mesmo esta pergunta: eu tenho andado com Deus em seriedade, fazendo sua obra com amor, com carinho, com zelo, com dedicação? De fato, nós temos andado com Deus? Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Deus só tomará para si, só transladará para si, só arrebatará para si aquela igreja que anda com Deus. Que Deus nos abençoe nesta noite, e que a palavra do Senhor possa continuar ainda falando mais no teu coração. E se eu creio que o culto continue em casa, que em casa você possa ainda meditar. Você, eu, nós, cada um de nós temos andado com Deus. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém.